Continuando, então, pessoal, função definida por mais de uma sentença. Vamos lá, a gente fazer uma questão que envolve isso aqui, né? Então, lembrando aí, a função de mais de uma sentença, na verdade, é quando você junta várias funções numa só em certas condições. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente fez aqui, ó, a gente tem a função igual a menos x mais 1, ou seja, uma função de primeiro grau, se o x for antes do menos 2. Então, perceba aqui, ó o menos 2 aqui, o x. Então, antes, à esquerda, é uma reta, função de primeiro grau. A gente não precisa preocupar com a construção aqui, não. É só para mostrar. Depois, a gente tem uma outra função, que é a função y igual a isso aqui, que é uma de segundo grau, só que no intervalo de menos 2 a 1. Então, menos 2 a 1 é esse intervalo. Então, percebe que aqui, ó, deu uma parábola, que é só nesse intervalo que é de segundo grau. E a última função, né, é como se fosse a terceira função, que foi unida, né? Você juntou três funções em uma só. E essa função aqui, ela é de primeiro grau após o 1. Se você olhar aqui o 1, após ele, a direita dele realmente é a função do primeiro grau, uma reta. Então, função definida por mais de uma sentença é isso. É quando eu junto várias funções em uma só, e aí a gente utiliza condições para pegar cada parte dessas funções. Certinho? Então, vamos lá no primeiro exercício aí, que é o exercício. A produção de grãos em 1.000 toneladas durante os 13 primeiros anos de instalação de uma propriedade rural é descrito pela função, e está aí, ó, 3 sentenças. Percebam, ó, a primeira sentença é uma exponencial, a segunda sentença é uma função constante e a terceira é uma função afim, de primeiro grau, né? Então ele fala, em determinado ano, t igual a t anos, após a instalação da propriedade, a produção é igual a 3 anos de sua instalação. Então, ele pede esse tempo t. Então, ele está falando, em determinado ano, t igual a t anos, após a instalação da propriedade, a produção foi igual a de 3 anos da instalação. Então, vamos descobrir primeiro. Produção de 3 anos de instalação. Ou seja, o valor 3... ele está no primeiro intervalo, de 0 a 4. Então, eu vou substituir na primeira função. Então, o valor é g de 3, eu vou substituir no t o valor 3. 2 elevado a 3 é 8, menos 1, 7. Então, essa função g de 3 vai dar 7. Ok? Então, ele está perguntando, qual o tempo após a instalação para que a produção seja 7? Então, a produção 7 é o G. Então, eu vou igualar, né? Para descobrir esse tempo, eu vou igualar esse 7. Aí eu tenho que descobrir. Eu vou igualar a primeira função, a segunda ou a terceira. A segunda não é, porque 7 não é igual a 15. Então, essa daqui eu já posso excluir. Eu vou igualar, se eu igualar a primeira, olha o que a gente vai descobrir. 7 igual a 2 elevado a t menos 1. Então, ficaria 2 elevado a t, passo 1 somando ali, dá 8. E 8 é 2 ao cubo. Você vai estar descobrindo exatamente o que ele falou na primeira parte da questão. Para tempo 3, você tem uma produção de 7.000, né, toneladas lá, que ele está falando na questão. Então, na verdade, eu vou substituir na terceira função. A terceira função é g de t menos 2t mais 27. Então, esse t, que ele está chamando maiúsculo, eu vou substituir, né, que é 3, aqui. Menos 2 vezes 3, mais 27. Então, esse 2 mais... isso, menos 2t mais 27. Deixa eu só apagar essa parte aqui, para não ficar aqui atrapalhando a nossa resolução. Só voltar aqui, então. Então, voltando aqui. Achamos ali o g de 3, que é igual a 7. Certo? Então, vamos igualar. Menos 2t mais 27, que é a função, vou igualar a 7, que é o valor do g, né? O y.
Então, menos 2t, passo 27 subtraindo, dá menos 20. Você vai multiplicar por menos 1 e vai obter o t igual a 10. Então, esse tempo que ele está solicitando para a gente é de 10. Então, tempo 10, e que realmente, né, o 10, só verificando, ele está realmente nesse intervalo, de 6 a 13. Então, resposta da questão, o tempo t é igual a 10, e que vai estar nesse terceiro intervalo, certinho? Então, é dessa forma que a gente trabalha com função definida com mais de uma sentença. A gente tem que verificar em qual condição o tempo está para a gente substituir na função correta, certinho? Então, isso é função definida por mais de uma sentença. E aí, a gente vai fazer também uma parte de proporcionalidade que está no programa do PISM. E aí, a gente relembra lá, né? Vai lá no canal, se inscreva lá no YouTube, Descomplica aí, Kelmer. Inscreva-se, vai lá no sininho, que você vai receber notificações de vários vídeos que a gente vai estar fazendo durante aí no final do ano e também a partir do ano que vem, para ajudar vocês aí no desenvolvimento dos seus estudos, né? Então, vai lá e inscreve no canal. Então, dando continuidade aqui, razão e proporção, primeiro passo. Já vamos pegar questões aqui. Primeira questão, ela vai trabalhar aqui com, vamos ver, uma questão de 2025, hein? Em uma determinada fábrica de calçados, um lote de 100 tênis pode ser fabricado em 7 dias com 5 máquinas, trabalhando com a mesma capacidade. Sabendo-se que uma venda de 3 lotes, o pedido foi entregue em 35 dias, a quantidade de máquinas utilizadas foi quanto? Então, isso aqui é uma questão de regra de 3 composta, né? Como é que a gente faz uma regra de 3 composta? Lembrando aí. Então, a gente vai pegar as grandezas, né? Então, ele pegou aqui a quantidade de tênis. Depois, vai ser fabricado em tantos dias, usando tantas máquinas. Então, você tem mais de 2 grandezas, é o que classifica para a gente uma regra de 3 composta, né? Então, tênis, eu tenho 100 tênis, são fabricados em 7 dias, trabalhando 5 máquinas, né? E aí ele quer saber, em uma venda de 3 lotes, o pedido entregue em 35 dias, quantas máquinas foram utilizadas, o lote lá de 100 tênis, aqui o lote, muito cuidado, ele fala na questão, né, em 35 dias foram 3 lotes, só que é 3 lotes de 100 tênis, cada lote, ó, um lote de 100 tênis, aqui está, entre aspas, pegadinha da questão, então 3 lotes são 300, então vou pôr 300 tênis aqui, ok? E aí, como que a gente faz essa regrinha de 3 composta? A gente vai sempre colocar na grandeza que tem X, vou colocar aqui uma seta para ver o comportamento em relação às outras grandezas. Então, eu vou pegar aqui, máquina e dia, por exemplo, esquece a grandeza tênis. Se eu aumento a quantidade de dias, eu posso diminuir a quantidade de máquinas. Então, se tem mais tempo para fazer alguma coisa, eu posso usar menos máquinas para fazer. Então, se eu aumento o dia, diminui máquina. Então, vai ser inverso. Por isso que eu vou colocar uma setinha para baixo. Agora, eu vou analisar máquina com tênis. Se eu estou aumentando a quantidade de tênis, eu precisaria de um número maior de máquinas para fazer isso. Então, se eu aumento o tênis, aumenta a máquina, mesmo comportamento, vou pôr uma seta para cima, para ficar a mesma coisa, né, da máquina ali, que é diretamente proporcional. E aí sempre eu vou montar o quê? Uma proporção entre a grandeza que tem a variável e as outras eu monto multiplicando. Como assim? Então, eu vou pegar ali a grandeza que tem x. Vou escrever de baixo para cima, x sobre 5. É só pegar a ordem da seta, hein? De baixo para cima. X sobre 5 igual. E eu vou multiplicar as outras duas, levando em consideração o comportamento, se é direto ou inverso. Então, eu peguei de baixo para cima, a grandeza que for diretamente proporcional, ou seja, o tênis, que é o mesmo comportamento, vou pegar também aqui, então, de baixo para cima. Só que a grandeza dias, ela é inversa. Então, vou pegar de cima para
baixo. E aí eu vou passar esse 5 que está dividindo o x multiplicando. Aqui a gente pode cancelar, então vai dar 3 sobre 1, que é 3. E aqui também a gente pode cancelar por 7, que vai dar 5, né? 1/5. Olha que beleza. Cancelo o 5 também, obtendo x igual a 3. Então eu vou demorar, né? O pedido aí vai ter que ser usado 3 máquinas para você fazer esses 3 lotes nessa quantidade de dias. Então isso é uma regra de 3 composta que tem a ver com razão e proporção. Beleza? Então regra de 3 composta é dessa forma que a gente resolve. Próxima questão, que também trabalha com proporcionalidade, é uma questão de divisão proporcional. Então vamos lá, que é uma questão que diz o seguinte: uma sociedade realizada entre 2 pessoas é baseada em cotas de responsabilidade limitada. Sabendo que os investimentos foram 5 mil e 15 mil reais, e após esse investimento, né, após um determinado tempo, essa empresa, né, suponha que seja uma empresa, sociedade ali, ela gerou um lucro de 100 mil, qual que é a parte de cada um? Então isso aqui é o seguinte: 2 pessoas, né, abriram uma empresa, uma investiu 5 mil, a outra investiu 15 mil. E aí o lucro no final de um certo ano, por exemplo, deu 100 mil e ele quer saber quanto que cada um vai ganhar desses 100 mil. Então é só ver, na verdade, o quanto que cada um investiu em relação ao total. Então olha só, uma pessoa investiu 5 mil, a outra investiu 15 mil. Então essa empresa, essa sociedade, ela teve um custo de 20 mil, certo? A pessoa, vou chamar de pessoa A e pessoa B, tá? A sociedade que fez isso aí. Então, a pessoa A, por exemplo, ela investiu 5 mil em 20 mil. Então, se a gente simplificar aqui, ó, vamos tirar aqui, vou simplificar por 100, vocês vão entender por quê. Então, eu vou ficar com 50 sobre 200. Se eu dividir por 2, vai ser 25 por 100. Ou seja, essa pessoa investiu 25% do valor da sociedade. Consequentemente, o B investiu, não precisa nem fazer a conta, 75%. Então, esse percentual é o percentual que eles vão ter do 100 mil, que foi o lucro. Então, qual será a parte de cada um nesse investimento? Então, o A, ele vai ganhar 25% de 100 mil. E o B, o restante. Então, 25% é a mesma coisa que 1/4, né? 25 sobre 100, 1/4, vezes 100 mil. 100 dividido por 4 é 25. Então, isso aqui vai dar 25 mil reais para a pessoa A. E a pessoa B, ela vai receber o restante, que são os 75 mil reais restantes dos 100 mil que foram gerados de lucro, né? Então a pessoa A fica com a parte 25 mil e a pessoa B com 75 mil. Então isso aqui a gente chama, é uma questão de divisão proporcional, né? Também conhecido como regra de sociedade, ok? Então é uma questão que envolve também proporcionalidade, certinho? Uma próxima questão, vamos olhar aqui, uma herança. Aqui, só voltando rapidamente, a gente fez por porcentagem, que é bem mais simples, né? Porque essa divisão é uma divisão diretamente proporcional. Quem investiu mais retira um lucro maior. Então a gente consegue fazer por porcentagem. Só que aqui a gente tem uma divisão que ele fala inversamente proporcional. Então aqui já é uma outra forma que a gente vai resolver. Então olha só o que ele fala. Uma herança de 2.950.000 foi dividida por 3 herdeiros de forma inversamente proporcional aos números 2, 5 e 7. Sendo assim, o herdeiro que recebeu a maior parte, quanto que ele recebeu? A gente tem que pensar o seguinte: inversamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, por exemplo. Então, a gente sempre vai fazer o seguinte: guardem sempre isso. Quando a gente faz grandeza diretamente proporcional, a gente divide pelo valor.
Quando é inversamente, a gente multiplica pelo valor. Como assim? Então vamos lá. Suponha que os 3 herdeiros, vou chamar de A, B e C. Então, se a herança é 2.950 mil, eu sei que a quantidade que cada um recebe é esse valor. Certo? Agora, o A, ele é inversamente proporcional a 2. O B, inversamente proporcional a 5. E o C, inversamente proporcional a 7. Então, toda vez que for inverso, guarda aí, você multiplica. Então, eu vou pegar o A e multiplicar por 2. E isso eu vou chamar de uma constante, vai dar um valor qualquer. Se eu pegar o B, ele vai ser inverso a 5, então eu multiplico por 5. Então, vamos obter essa mesma constante. E o C, mesma coisa, vou multiplicar por 7, obtendo aí uma constante K. Então, a gente tira daqui que o A, ele é K sobre 2, o B, K sobre 5 e o C, K sobre 7. E aí a gente vai substituir naquela nossa expressão inicial. Então, obtendo aqui K sobre 2 mais K sobre 5 mais K sobre 7, que é o A mais B mais C. Isso igual a 2.950.000, né? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ter que tirar mínimo, né? Vamos tirar o mínimo aqui nessa questão. Esse mínimo aqui vai ser, então olha lá, mínimo entre 2, 5 e 7, vai ser 70, né? Então esse mínimo aí, 70. Então eu vou ficar aqui com 70 por 2, 35, vezes K, mais 70 por 5 dá 14, então fica 14K, mais 70 por 7 dá 10, 10K. Isso igual a 2.95030. Resolvendo aqui, 35 mais 14, 49, mais 10, 59. Então, 59K sobre 70, eu vou pegar esse 70 de uma vez, já vou passar ele multiplicando para o segundo membro, tá? Então, ele vai ficar 70 vezes 2.950.000. E aí, tranquilo, né? Então, esse K vai ser aquele 70 vezes 2.950.000, isso dividido por 59. E aí, essa divisão de 2.950.000 por 59, ela dá exata. Faz aí com calma, que isso aqui vai ser 50.000. 50.000 vezes 70. Então, vai dar 35 com 5 zeros. Então, esse K está valendo 3.500.000. Então, esse é o valor do K. E aí ele perguntou na questão, qual a quantidade que herdou, né? Quem herdou mais, a maior parte, né? Quem herdou mais? K sobre 2, K sobre 5 ou K sobre 7? Então, é o que o denominador é menor. Quanto menor o denominador, maior vai ser o resultado, maior a fração. Então, vai ser o A, né? Que é K sobre 2. Então, 3.500.000 dividido por 2, a gente vai ter 1.750.000. Então, esse é o valor, 1.750.000 é a maior parte dessa herança. E isso está representado para a gente nessa letra D, ok? Então, isso é uma divisão inversamente proporcional. Tem que ser feito sempre com esse K, substituir na primeira expressão, e aí a gente obtém o K e depois volta em cada valor para descobrir, no caso aí, só o A, né? Que a gente fez. Então, essas questões que envolvem proporcionalidade não é simplesmente só a regra de 3. A gente tem também essa divisão proporcional, que é diretamente, que a gente fez usando porcentagem, ou inversamente, que é essa ideia aí que a gente usou o K, né? Que é essa constante aí de proporcionalidade. Ok? Próxima questão. Essa questão, ela vem trabalhar também essa ideia que a gente usou. Então, eu falei com vocês agora, né?
Quando for diretamente, a gente divide. Então, por exemplo, eu falo assim, x é diretamente proporcional a 2, então a gente divide por 2. É inversamente proporcional, então eu multiplico por 2. Então, guarda isso. Diretamente, é só lembrar, diretamente, divide. Direto, divide. Inverso, multiplica. Então, vamos aqui na questão. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo, que é essa figura aqui, ela é diretamente proporcional à largura que ele chamou B. Então, ela é direto a B. E ao quadrado da altura D. Então, ele está falando, é diretamente proporcional a B e diretamente proporcional ao quadrado de D. Só que depois ele fala, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que ele chama de x, que coincide com o seu comprimento x, conforme a figura. Então, ele pede a constante K da resistência da viga. Tá? Só vou passar aqui para vocês visualizarem. Que está ali, a constante K. Ele traz ali, deixa eu apagar aqui, ele traz aqui a expressão que dá a fórmula da resistência, né? Então, ele quer saber isso aí. Essa fórmula, ela vai sair daquela proporcionalidade. Então, vamos lá, vamos voltar ali para a gente entender a fórmula que vai ser obtida. Então, S, ele falou que é, vamos voltando na questão, diretamente proporcional a B. Diretamente divide. Eu vou dividir por B, certo? E ela também é diretamente proporcional ao quadrado do D. Então, eu vou dividir, novamente, pelo quadrado do D. Então, se eu estou dividindo, aqui embaixo fica multiplicado. E aí ele fala que é inversamente proporcional ao quadrado da distância que ele chama de x. Inversamente, inverso multiplica. Então, eu vou multiplicar a letra pelo quadrado do x. E isso vai nos dar a constante de proporcionalidade, K, que é o que ele chama ali, K mesmo, né? E aí, como ele pediu a fórmula, eu vou isolar o S. Então, vou passar o que está dividindo, vou passar multiplicando. E o que está multiplicando, vou passar dividindo. Então, a nossa fórmula de resistência que vai ser usada aqui nessa questão é K vezes B vezes D quadrado sobre X quadrado. Isso ali a gente vai só marcar na opção que a gente vai olhar no próximo slide aí. Então, KBD quadrado sobre X quadrado. Então, olha lá. KBD quadrado sobre X quadrado. Isso é exatamente o que está na nossa letra, conferindo aí, nossa letra A, né? KBD quadrado sobre X quadrado, isso aí, letra A. Ok? Então, a questão que usa proporcionalidade nessa ideia de ser diretamente proporcional, você divide, inversamente você multiplica, certo? Uma outra questão de proporcionalidade que pode ser cobrada é a questão envolvendo aí, por exemplo, escala. Então, ele fala, em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que trata de uma peça com escala 1:400. Então, o que significa? Que a cada uma unidade no desenho, vamos pôr assim, né? No caso ali, na lembrança, no objeto, você tem no real 400 unidades, a mesma unidade. Então, por exemplo, cada 1 centímetro da lembrança representa 400 centímetros no real da peça mesmo, né? Do monumento mesmo. E aí ele fala que a área é 25 centímetros quadrados da peça. Então ele fala lá, e sua área é 25. E aí ele quer a área do monumento original, do real. Então, muito cuidado, por quê? Aqui a gente não está trabalhando com área. A escala é uma escala linear, é para comprimento. Ok? Então, vamos supor, só para a gente entender, vamos supor que esse objeto fosse a área de um quadrado, só para a gente fazer
o raciocínio. Então, eu tenho que trabalhar a escala com unidades de comprimento lineares. Então, eu pegaria ali, se a área é 25, vamos supor que isso aqui fosse um quadrado, eu teria lá do 5. Então, eu teria que usar aqui 5 unidades, quanto que seria no real. Então, eu vou estar descobrindo a unidade no real. Então, cada 1 centímetro representa 400 centímetros. 5 centímetros, imagina que fosse um quadrado para dar a área 25. Daria um valor x. Então, vamos resolver aqui. Multiplica cruzado, x vezes 1 e 5 vezes 400, que dá 2.000. 2.000 centímetros. Só que 2.000 centímetros é como se fosse o quadradinho real, né? Eu estava supondo aqui que isso aqui é um quadradinho. Então, o lado foi 5. E aí a gente descobriu o lado no real, que é 2.000. Só que eu pedi a área no real. Então, eu vou ter que fazer esse valor elevado ao quadrado, porque isso aqui é o lado, no caso do monumento lá, real. E aí você eleva isso ao quadrado. 2.000 vezes 2.000 é 4 milhões. E isso é o que está na nossa letra B. Então, é uma questão de escala que a gente tem que tomar cuidado, porque ele está envolvendo área. A escala não é escala de área, é uma escala linear. Cada centímetro, por exemplo, 400 centímetros no real. Então, a gente tem que pensar, quando dá essa área, em fazer a raiz quadrada dela, para descobrir o lado, para depois calcular novamente a área do monumento real. Ok? Então, uma questão também que envolve proporcionalidade, que é o tema do PISM-1, né? Um dos temas do PISM-1, proporcionalidade. Então, pode estar caindo alguma coisinha disso. A mesma questão, só que agora mexendo com volume. Então, olha só, em uma de suas viagens, mesma coisa. Ele tem um monumento, a escala é 1/400, só que o volume da peça é 25. Então, eu tenho que trabalhar com a parte linear. Então, ó, cada 1 centímetro no desenho, vou pôr desenho, que seria a lembrança, né? Representa no real 400 centímetros. Só que eu tenho que mexer com uma escala linear, então eu tenho que fazer raiz cúbica, né? Ali no caso a gente fez raiz cúbica de 25 e deu 5, certo? Aqui, se não me engano, é 625. É 625, saiu errado aqui, tá? Não é 25, é 625. Então, se eu tenho 625 centímetros cúbicos, se eu fizer a raiz cúbica de 625, isso aqui vai dar... Vamos colocar 125. Na verdade, não é 625, é 125. Se não for, a gente muda depois. 125, tá? Desculpa. Então, 125 centímetros cúbicos. Aí a raiz cúbica vai ser 5, né? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, eu vou pegar 125 e fazer a raiz cúbica. Para descobrir estou descobrindo ali é como se fosse um cubo de volume 125. Então, cada aresta estaria medindo 5. Então, eu vou pegar aqui 5 centímetros, quanto vai ser no real. Então, mesmo raciocínio. Vou pegar x vezes 1 igual a 5 vezes 4. 5 vezes 400. Então, vai dar 2.000 centímetros. Certo? Aí, esse 2.000 centímetros é a aresta do cubo. Então, eu vou ter que, para achar o volume, elevar isso ao cubo. No exemplo anterior, a gente levou ao quadrado. Aqui, cubo, que está mexendo com volume. 2.000 vezes 2.000 vezes 2.000 dá 8, com essa quantidade de zeros, né? 9 zeros aí. Então, isso aqui, centímetro cúbico. Tá? As opções ali estão diferentes porque eu coloquei 125. Não é dessa questão aqui. Eu coloquei errado, mas vamos no raciocínio da questão, que é o que é importante aí. Então, esse 8 bilhões de centímetros cúbicos, ele perguntou em metro cúbico. Em metro cúbico, então vamos lembrar lá a transformação de unidade. Então, a gente tem quilômetro,
hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, eu quero passar de centímetro para metro cúbico. Então, eu estou voltando duas casas. Como cada casa é como se tivessem 3 zeros, a gente está dividindo por 1 com 6 zeros. 1 milhão. Então, eu vou dividir aquilo ali por 1 milhão. Então, eu vou pegar aqui esse valor dividido por 1 milhão. 6 zeros. Cada casa, 3 zeros. Então, é 6 zeros. Então, eu vou tirar aqui esses 6 zeros, simplificando com esses 6. Obtendo ali 8.000 metros cúbicos. Então, essa é a nossa ideia para fazer, por exemplo, uma questão que envolve escala com a parte aí envolvendo volume, né? Ok? Aí eu só mudei a questão aqui porque 25 não teria raiz cúbica exata, né? Aí ficaria complicado, tá? A questão aí a gente mudou, mas sem problema. O importante é o raciocínio e não exatamente a questão em si, ok? Então, uma questão de escala envolvendo volume. Tomar esses cuidados aí, certinho? Então, razão e proporção, fizemos essas questões. E aí, a gente vai iniciar a parte de geometria, finalizando a parte de álgebra, né? Que é a parte aí que envolveu conjuntos, funções e essa parte de razão e proporcionalidade, ok? Então, aproveitem aí, se inscrevam lá no canal, Descomplica aí, Kelmer. Lembrando que esses vídeos eu estou fazendo, né? Sou professor do Colégio Academia em Juiz de Fora, então a parceria aí do colégio nos está proporcionando aí fazer esses vídeos. Então se inscrevam no canal e acessem aí também as páginas aí do Colégio Academia de Juiz de Fora e verifiquem aí, conheçam o colégio, participem, venham nos conhecer, ok? Vamos lá então para a parte de geometria plana. De geometria plana, o que a gente tem? Uma parte inicial de ângulos, então uma revisão rápida aqui, as definições, né? O que é ângulo oposto pelo vértice, ângulos adjacentes, ângulos menores que 90, que é chamado de agudo, ângulo. Então, dá uma olhada, uma revisada nesses conceitos para que a gente possa depois trabalhar nas questões aí. Ok? Dá uma paradinha no vídeo e dá uma conferida. Outra parte importante que a gente envolve de triângulo é essa lei angular, né? Lei angular é a soma dos ângulos internos, que é 180. E aí, as classificações, lembrando também, são os triângulos acutângulo, retângulo, obtusângulo, que é quando os ângulos são menores que 90, um ângulo igual a 90 e um ângulo maior que 90, obtuso, né? E com relação a lados, a gente pode ter um triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais, ou equilátero, que tem os 3, ou escaleno, que tem os 3 diferentes. E aí, consequentemente, no escaleno, se tem 3 lados diferentes, tem 3 ângulos diferentes. No equilátero, se eu tenho 3 lados iguais, eu vou ter 3 ângulos iguais. E no isósceles, eu vou ter 2 lados iguais, então vai ter 2 ângulos iguais, que são os ângulos da base, né? Que a gente vai ter. E o ângulo da base, que é esse aqui, ó, né? Da base que está na horizontal, e o ângulo lá de cima ele é chamado ângulo do vértice. E mais um tema importante em triângulo é a condição de existência. Quando que um triângulo, né? Qual a condição para que um triângulo exista? Ele tem que, cada lado, ABC, tem que estar entre, tem que ser maior e menor, então ele tem que estar entre a diferença dos lados em módulo e a soma dos lados. A gente vai ver questão de aplicação disso, ok? Então vamos lá para a nossa primeira questão, que vai falar o seguinte: observe a figura, e aí ele fala, ABCD é um quadrado. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus, como os outros também. Então, vou colocar aqui em cima, que isso me interessa. X aqui, 90 aqui. E os lados são iguais. Depois, se eu precisar, eu coloco aqui. Vamos colocar aqui L, 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 L. Então, ele fala, se ABC é um quadrado, beleza, já usamos, quadrado. E ABP,
que é o triângulo ali. Ele é um triângulo equilátero, determine x, aquele ângulo lá de cima. Olha só, então, se esse triângulo é equilátero, concorda que o lado AB, eu chamei de L? Então, esse lado do triângulo, como ele é um triângulo equilátero, ele também vai ser L. Consequentemente, os ângulos serão de 60 graus. Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 60 graus. Ok? Então, a gente tem, eu preciso achar esse ângulo X, hein? Então, vamos pensar nesse ângulo X ali, como que eu vou descobrir ele. Então, nesse triângulo aqui, olha o que aconteceu. Eu obtive aqui L, aqui também L. Então, aqui é o ponto A, ponto P e ponto D. Esse triângulo tem esse ângulo aqui de, vou colocar aqui do lado de fora, 90 mais 60, 150. E esse triângulo tem dois lados iguais, que é o L. Então, ele é um triângulo isósceles. Consequentemente, esse ângulo e esse vão ser iguais. Vou chamar de alfa, hein? Então, eu tenho que alfa mais 150 vai ter que dar a soma de ângulo interno. Ou seja, 2α é 30, 150 passou subtraindo. Então, esse alfa passa dividindo 2, vai dar 15 graus. Então, eu descobri, vou marcar aqui nessa figura, que esse ângulo de verdinho que eu estou colorindo aqui, ele é um ângulo de 15 graus, como esse outro ângulo aqui também é um ângulo de 15 graus, ok? E aí, matou a questão, por quê? Percebe, vamos perceber aqui, que esse ângulo X, ele é OPV com esse amarelinho que eu estou colocando, então aqui também é X. Então eu vou pegar nesse triângulo ali que foi formado, ó, mais ou menos assim, a gente tem esse ângulo aqui, que é o X que ele está querendo, esse ângulo aqui de cima, que a gente viu, que é o 60, e esse ângulo aqui, que é o 15. Então, por soma de ângulo interno novamente, a gente tem 180, x mais 75 dá 180, ao subtrair 180 por menos 75, 105 graus, que é exatamente o que a gente tem aí nessa letra B. Ok? Então, a questão que envolve aí triângulos, nesse caso, envolveu a parte de triângulos isósceles, as características, e essa parte de soma de ângulo interno. Certinho? Então, é uma questão importante aí que envolve essa parte de triângulos. Agora, uma segunda questão, olha lá, também de triângulos, fala o seguinte: num triângulo ABC, então, vou desenhar um triângulo ABC qualquer aqui. Ele não fala que tipo de triângulo, então, um triângulo qualquer, sem preocupar, não vou falar que é equilátero, isósceles, nada. Então, ele deu esse triângulo A, vamos supor, né? Que esse aqui seja o B e aqui seja o C. Então, em um triângulo ABC, as bissetrizes dos ângulos externos do vértice B e C formam um ângulo de 50 graus. Calcule o ângulo interno A. Então, vamos entender o que ele está falando. Ângulos externos do vértice B e C. O que é isso? O ângulo externo é o ângulo que está de fora e forma 180 graus com o interno. Então, é esse ângulo aqui, é o externo em B. E, por exemplo, o que forma 180 com o interno no vértice C é esse. Então, esse é o ângulo externo do vértice C. Ok? E aí ele está falando que as bissetrizes desses ângulos. Bissetriz divide o ângulo ao meio, uma reta. Então, ó, mais ou menos aqui. É uma reta que divide o ângulo ao meio. Então, suponha que aqui seja bissetriz. Dividiu esse ângulo ao meio aqui, ó. Então, eu vou chamar esse pedacinho de A, ou B, tanto faz, alfa, beta, o que você quiser. E esse pedacinho eu vou chamar de A, porque é bissetriz, dividiu em duas partes iguais. Da mesma forma, a gente tem aqui no C, a bissetriz também, que divide o ângulo ao meio. Então, vou chamar de B e B. Certo? Ele está pedindo, aí falou,
essas bissetrizes se encontram formando 50 graus. Então, esse ângulo aqui é 50 graus. E aí ele pede para a gente o ângulo A. O ângulo A está aqui, ó. Então, vou chamar aqui de X. Então, quero saber quem é esse X aí. Então, como é que a gente vai fazer? Claro que, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai achar? Então, vamos perceber aqui o seguinte. A gente tem no triângulo B, vamos chamar esse ponto aqui de baixo de ponto D, certo? Percebe que esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice à metadezinha lá do externo, ou seja, é o Azinho. E da mesma forma, esse ângulo aqui é OPV do Bzinho. Então, a gente tira desse triângulo, vou escrever aqui, do triângulo BCD, a gente tira aqui, por soma de ângulo interno, A mais B mais 50 é igual a 180. Então, eu já estou tirando desse triângulo que o A mais B é 130. Vamos guardar isso aqui, ok? Agora eu vou pensar lá no triângulo que tem um X, né? Se você olhar no triângulo X, vamos calcular, por exemplo, quanto que mede esse ângulo aqui? E esse aqui também. Vou escrever aqui embaixo. Esse ângulo aqui, ele não é 180 graus, tirando o 2B? E da mesmo raciocínio, esse ângulo aqui é 180 graus, tirando 2A. Certo? Porque esse 2B com o ângulo interno forma 180. E mesma coisa aqui, o 2A com o interno forma 180. E aí, então, se eu somar esses três ângulos, estou pegando o triângulo ABC agora. E vou fazer a soma dos ângulos internos. X mais o ângulo ali da esquerda, que é 180 menos 2B, mais 180 menos 2A. Então, isso é a soma dos ângulos internos, que tem que dar 180. Certo? Então, se eu passar esse 180 subtraindo dá zero, então ficou com X mais 180 menos 2B menos 2A igual a zero. Certo? Se eu quero X, vou passar para o outro lado, né? Passar para o segundo membro, operação inversa. Então, o menos 2A e o menos 2B vai positivo. E o 180 vai negativo. Então, o nosso X... Aí você fala, pô, mas ficou A e B. Só que a gente descobriu quanto que é A mais B. E aí, se você perceber, 2A mais 2B é o mesmo que 2 em evidência, 2 que multiplica A mais B. E aí eu tenho que o A mais B é 130. Então, fica 2 vezes 130 menos 180. X igual 2 vezes 30, 260, menos 180. Isso aí vai dar 80 graus, que é a nossa letra C. Então, é uma questão que envolve essa parte de triângulos, também envolve soma de ângulo interno, só que a gente teve que perceber essa relação aí, né, de A com B. Tá? Uma questão importante, gosta de aparecer em várias provas, né, mexer com bissetriz de ângulos de um triângulo, por exemplo, e aí, isso aí que a gente utiliza para fazer esse tipo de questão, certinho? Próxima questão é uma questão aí do Enem, que vai trabalhar aquela condição de existência de um triângulo. A gente colocou, né, que a condição de existência de um triângulo, cada lado tem que estar entre a diferença e a soma, né? Vamos ler a questão aqui. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Então, ele usou palitos de fósforo para construir isso aqui. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados tem que ter comprimento 6. Então, a figura aqui, ele deu um exemplo, tem essa característica. Então, se você olhar aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o que está aqui. Nesse exemplo, ele colocou 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que vão dar os 17 palitos mesmo. Só que ele está perguntando, qual a quantidade máxima de triângulos que eu consigo fazer, né? Que eu consigo construir, quantos triângulos diferentes.
Então, vamos pensar na condição. Para que um triângulo exista, cada lado, então vou chamar aqui, vamos supor que aqui seja 6. Se eu chamar esse lado de x, tudo tem que dar 17, não é? Então, 17 menos 6 menos x. Então, esse lado aqui vai ser o outro lado, né? 17 menos 6 é 11. Então, aqui é 11 menos x. Ok? Então, eu vou ter que fazer, né, ver qual a condição. Então, vamos lá fazendo uma questão aqui. Então, cada lado, deixa eu colocar aqui a condição para vocês lembrarem. Então, eu tenho aqui um lado 1, lado 2, lado 3. A condição de existência diz que cada lado tem que estar entre a diferença e a soma dos outros dois lados. Então, por exemplo, o lado 1 vai ter que estar entre a diferença e a soma. Essa diferença em módulo para dar positiva. Então, vai ser a diferença entre o lado 3 e o lado 2. E aqui a soma do lado 3 e do lado 2. Ok? Então, vamos pegar aqui a parte positiva aqui. Então, o lado 1 eu vou supor que é o 6 ali. O lado 3 e o lado 2 eu vou chamar do x e o 11 menos x. Né? Se você somar, a gente vai ter uma coisa verdadeira aqui, né? 11 menos x mais x que dá 11. 6 é menor que 11 mesmo. E do lado de cá, a gente vai pegar, né? X, suponha que o lado 3 aqui, né? Aqui tanto faz a ordem, porque vai trabalhar em módulo, vai ficar positivo. Então, x menos 11 menos x. Então, isso aqui vai tirar o parênteses, vai ficar menos 11 mais x. Então, dá 2x menos 11. Módulo disso. Então, eu quero descobrir o x, né? Quantos valores eu tenho. Então, 2x menos 11, se for positivo, o módulo é ele próprio. Então, ficaria 2x menos 11 menos que 6, ou seja, 2x menor que 17. Então, x tem que ser menor que 17 meios, que é 8,5. Então, o x ele tem que ser menor que 8,5. Então, quais são os valores? Então, vamos colocar os valores. E tem que ser valor inteiro, porque são palitos. Então, quais são os valores de x possíveis? Depois a gente vai ver se consegue realmente construir o triângulo. A gente verifica depois no final. Então, vamos pensar. O x pode ser 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O x não pode ser 0, porque senão não tem triângulo. Então, vamos ver quantas possibilidades de triângulos vão ser formados. Então, primeira possibilidade. Se eu analisar x igual a 8, vamos ver se dá triângulo. Então, aqui é 8, 6, 11 menos 8, 11 menos 8 dá 3. Vamos conferir se esse triângulo existe mesmo. Pega só um lado. Se der certo para um lado, dá para todos. Então, 6 está entre a soma dos outros dois lados e a diferença. 8 e 3, desculpa. Deixa eu só consertar aqui. Então, de novo. 8, 6, né? Vamos pegar o 6. 8 ou 6, tanto faz. 8 tem que estar entre a soma e a diferença dos outros dois. 3 com 6. E aqui também. 3 menor que 8, menor que 9. Isso é verdadeiro. Então, aqui eu tenho o primeiro triângulo que é possível. Aí, vou fazer isso em todos. Segundo, se eu tiver agora o x igual a 7. Então, aqui é 6, aqui é 7. Então, já tem 13 para dar 17. Aqui tem que ser 4, né? Será que existe esse triângulo? Então, vamos lá. 7, vou fazer com 7, por exemplo. Vai ter que estar entre a diferença de 6 com 4, que é 2, e a soma, que é 10. Isso é verdadeiro? Sim. Então, é um triângulo, outro triângulo possível. 3, vou fazer com 6, e assim por diante. Então, aqui, sendo 6, aqui é 6, que é o x, né, que eu estou supondo. 6 e 6, 12, para 17, 5. Esse triângulo existe? Aí você vai fazer. 6 está entre a soma 6 com 5 e a diferença de 6 com 5? Está.
Então, é um terceiro triângulo. Continuando. Quarto triângulo. Se o x for 5, vamos colocar aqui. Se o x é 5, essa base é 6, 11 vai dar 7. Certo? Esse triângulo existe, pode verificar. 5 está entre a soma 13 e a diferença 1, então ele é um outro triângulo possível. Certo? 4 é quarto triângulo. Agora, olha só, quinto triângulo. Então, eu usei aqui até o 5, né? Agora, eu vou pôr 4 no x. Então, vai ser 6, 4, já dá 10, aqui é 7. Opa, só que esse triângulo é igual ao 2 lá, ó. E ele pediu triângulos não iguais, não congruentes. Esse triângulo 5, ele é igual ao triângulo 2. Então, não vou contar ele de novo. Certinho? Próxima é o 3. Se eu colocar 3 no triângulo, 6 e 3, 9. Para 17, 8. Então, é o primeiro triângulo lá. 3, 8 e 6. Então, eu vou ter que excluir ele também. Ele é um triângulo igual ao primeiro. Agora, eu vou colocar 2. 2, 6, aqui dá 8. 8 para 17 é 9. Certo? Então, só que a diferença de 9 com 6 é 3. Estou pegando, por exemplo, o lado 2. Ele tem que estar entre a diferença e a soma. 2 está entre a diferença 9 com 6, que é 3, e a soma, que é 15? Não. Então, na verdade, para esse 2, ele nem existe. Então, não serve para esse triângulo. E quando for 1, vou colocar aqui. Se o 6 aqui já dá 7, aqui teria que ser 10. Só que da mesma forma, se você pegar o lado 1, ele não está entre a diferença 4 e a soma 16. Então, não forma triângulo também. Consequentemente, a gente obteve 4 triângulos, 4 soluções. É 4 mesmo? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Faltou algum? Só conferindo aqui. 1, 2, 3, 4. Esse triângulo aqui foi igual mesmo? Só conferindo aqui. 7, 4, 6, sim. Vamos só conferir desses 4 aqui se eles existem mesmo, né? Só conferindo aqui, para ter certeza. Vou apagar esses que eu tirei aqui, só para dar um espaço melhor para a gente. Só para a gente raciocinar aqui. Desses 4 possíveis, aqui não foi, né? Nem aqui. Então, desses 4 possíveis, vamos ver se os 4 existem mesmo, né? Então, ó, esse primeiro, vamos pegar, por exemplo, o 8. Tá ali, beleza. O segundo foi verificado, eu só não verifiquei o quarto aqui, né? Então, vamos lá, vamos verificar. 5 está entre a diferença, que é 1, e a soma, que é 13. Certo. Tá dando probleminha na questão. Vamos voltar nela, vamos refazer aqui. Só um minutinho. Vou apagar e a gente volta e refaz a questão aqui, que devo ter colocado alguma parte aqui, algum probleminha. Mas a gente volta e refaz a questão aqui sem problemas, tá? Vamos lá. Isso é normal. Você está fazendo uma questão, às vezes você copiou alguma coisa errada, pôs um detalhezinho e a gente não conseguiu. Né? Vou fazer até de outra forma, que eu acho que é até mais simples para todo mundo, que é a seguinte, vamos lá. Vou pegar aqui então, aqui tem que ser 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. Então aqui tem que ser exatamente os 6 palitos. Vamos nas possibilidades, eu acho que vai ser mais fácil, né? Vamos montar assim, lado 1, vou fazer uma tabela, lado 2, lado 3, eu acho que vai ser melhor, mais fácil. Então, lado 1 fixo, 6. Então, vamos pegar as possibilidades. Se o lado 2 for 1, já tem 7. Para dar 17, 10. Depois eu vejo se existe os triângulos. Próxima possibilidade. Se o lado for 2, o outro lado vai valer. Então, aqui já tem 8. Para 17, 9. 6. Se agora o lado for 3, dá 9. Para 17, dá 8. Se o lado 2 for 4, a gente pode ter aqui, já tem 10, para 17 é 7.
Continuando a tabela aqui, ó. Vou repetir aqui, L1, L2, L3. Se a gente tiver 6, agora 5, 6 e 5, 11, para 17, dá 6. 6, se o lado for 6, dá 12. 12 para 17, dá 5. O lado 6, se esse aqui for 7, 6 mais 7 dá 13. Para 17, falta 4. Se o lado aqui for 8, dá 14. 14 para 17 é 3. Se o lado aqui for 9, dá 15 para 17, 2. Se o lado aqui for 10, dá 16 para 17 é 1. Se o lado aqui for 11, dá 17, não existiria o terceiro lado. Então, paro aqui. Então, as possibilidades são essas. Só que agora eu tenho que ver se todos esses triângulos existem. Esse eu acho que é o jeito mais fácil da gente pensar. Então, vamos pegar aqui, nesse primeiro. Vou pegar, por exemplo, o lado 6. Vai ter que estar entre a diferença e soma. Diferença de 6 e 10 é 4. Soma de 6 e 10 é 16. Opa, desculpa, eu peguei errado. O 6 tem que estar entre a diferença 1 com 10, que é 9. 1 com 10, que é 9. E a soma 1 com 10, que é 11. Só que 6 não está entre 9 e 11. Então, esse triângulo não existe. E vou fazer isso em todas. Então, no segundo aqui, ó, cada lado tem que estar entre a soma e a diferença. Então, qualquer lado. Vou pegar o 6 de novo. Vai ter que estar entre a diferença 2 com 9, que é 7, e a soma 2 com 9, que é 11. Só que 6 não está entre 7 e 11. Então, eu vou eliminar essa opção também. Entenderam? Então, basta fazer isso em todos. Então, ó, mesma coisa aqui. Vou pegar tudo 6, hein? 6 está entre a diferença de 3 com 8, que é 5, e a soma de 3 com 8, que é 11. Esse tá. Então, essa solução é uma solução possível. Então, não vou nem riscar ali. 6, 4 e 7. 6 tem que estar entre a diferença de 4 com 7, que é 3, e a soma, que é 11. Tá também, verdadeiro. Outra opção. 6, 5, 6. 6 está entre a diferença de 6 com 5, que é 1, e a soma de 6 com 5, que é 11. Também. Então, é outra possibilidade. 6, 6, 5. 6, 6, 5. Então, vamos lá. 6 está entre a soma e a diferença de 6 com 5. A diferença é 1 e a soma é 11. Também serve. Só que perceba o seguinte. 6, 6, 5 é a mesma coisa que 6, 5, 6. Só inverteu a ordem. É o mesmo triângulo. Então, eu vou tirar um desses. Que esses dois são iguais, na verdade. Então, eu vou tirar um. Certo? 6, 7, 4. 6 está entre a diferença 7 com 4 é 3 e a soma 7 com 4 é 11. Verdadeiro. Vamos ver se já tem essa opção aqui. 6, 7, 4 ali embaixo. Lá, tem também. 6, 4, 7. Então, eu vou eliminar, não porque não existe, é porque já tem esse triângulo ali. 6, 8, 3. 6 vai ter que estar entre a diferença 8 com 3 e a soma 8 com 3. Está. Vamos ver se tem essa opção lá. Tem. É a primeira lá embaixo, ó, que deu, né? 6, 3, 8. Então, eu vou eliminar porque é o mesmo triângulo, não porque não existe. Ele existe. 6, 9, 2. Vai ter que estar entre a diferença de 9 com 2, que é 7, e a soma 9 com 2, que é 11. Aqui não. 6 não está entre 7 e 11, então não existe. O 6, 10, 1, mesmo raciocínio. A diferença de 10 com 1 é 9 e a soma é 11. Não está o 6 entre 9 e 11. E a última opção aqui em diante não tem mais, porque não teria lado valendo 0. Então, quantas possibilidades a gente teve? 1, 2, 3 possibilidades. Ok? Então, é isso, né, que a gente tem como solução da questão. Beleza? Só apagar aqui. Então, condição de existência é isso. Cada lado do triângulo tem que estar entre a diferença dos outros dois e a soma desses outros dois. Ok? Vamos para a próxima questão. Próxima questão aí. Vamos ver aqui o que a gente... tá. Vamos lá. Trabalhar um pouquinho de polígonos, né? Um pouquinho de polígonos. Lembrando aí, soma de ângulo interno, n menos 2 é 180. Soma de ângulo externo é sempre 360.
E se o polígono for regular, a gente pode achar cada ângulo interno e cada ângulo externo pegando a soma e dividindo pela quantidade de ângulos, né? São essas fórmulas aí que eu estou colocando para revisar para vocês. E a quantidade de diagonais de um polígono, que é n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Certinho? Então vamos lá para as nossas questões dessa parte que envolve polígonos. Então aí a primeira questão, ele fala o seguinte: os polígonos regulares de 4, 6 e n lados, então ele mostrou aqui, 4 lados, quer dizer, um quadrado, P4, que ele chamou, polígono 4 lados, polígono de 6, que é o hexágono regular, e esse polígono n, que ele não fechou para a gente não contar os lados, né? E é isso que ele está pedindo, né? Pn possui o vértice Q em comum, dois compartilhando um lado. Quanto que vale n? Ou seja, qual a quantidade de lados, que ele coloca aqui em cima, né? Qual a quantidade de lados desse polígono aqui, P? Então, olha só, a gente sabe que esse ângulo interno, ele é 90 graus, né? Do quadrado. O ângulo interno do hexágono. Então, vamos lembrar aqui, você pode fazer pela fórmula, n menos 2, como ele é regular, a soma de ângulo interno é n menos 2 vezes 180. Então, ficaria 6 lados menos 2, que é a quantidade de lados, menos 2 vezes 180. 4 vezes 180 é 720. Só que eu tenho 6 ângulos iguais. Então, 720, cada ângulo interno vai ser 720 dividido por 6, que dá 120. Essa é uma forma de achar o ângulo interno do hexágono aqui, 120. Outra forma é você lembrar que no hexágono regular a gente tem triângulos equiláteros aqui dentro. E se é triângulo equilátero, né, são 6 triângulos equiláteros, esse ângulo aqui mede 60, por exemplo, e esse outro aqui mede 60. Então, o ângulo interno do hexágono vai ser o 120, ok? E esse ângulo interno aqui vai ser, vamos chamar, vai ser 360, né? Não vou nem chamar de letra nenhuma, mas ele vai ser 360 tirando 90, tirando 120, porque isso aqui forma uma volta completa. Então, aquele ângulo interno ali, ele vai valer quanto? Vou chamar de A maiúsculo interno. Ângulo interno, 360 menos 90 vai dar o quê? 270. 270 menos 120, 270 menos 120, 270 menos 120, vai dar 150, ok? Então, eu tenho que esse ângulo mede 150 graus. Agora, como que eu descubro qual o polígono que tem esse ângulo interno? Eu posso descobrir da seguinte forma, que é até mais fácil. Se o ângulo interno é 150, lembra sempre o seguinte, todo polígono, suponha que aqui seja o ângulo interno. 150. Só melhorar a figura aqui. Então, 150, por exemplo, esse ângulo do polígono lá. O ângulo externo, lembra que ângulo externo é o que está de fora e forma 180 com o de dentro. Então, a figura que tem ângulo interno 150, ela tem ângulo externo 30. Por que eu estou fazendo isso? Porque o ângulo externo, a soma deles é sempre, em todos os polígonos, 360. Então, se eu pegar a soma de todos e dividir pela quantidade, isso vai ter que dar o 30. Então, vai cair numa questão bem mais fácil do que usar o ângulo interno. E aí, você passando o n e multiplicando, fica 30n, 360. Divide aqui por 10, fica 36 dividido por 3, que dá 12. Então, esse polígono ali, ele tem 12 lados, né? É um dodecágono regular. Então, por ângulo externo, a gente descobriu, mas poderia também descobrir por ângulo interno. Aí você pega a fórmula do ângulo interno, que a gente mostrou aí naquele mapa mental inicial aí, né? E substitui lá, que vai ter que dar o mesmo valor, 12, que é o polígono aí dodecágono regular. Beleza? Então, questão aí envolvendo soma de ângulo interno de polígonos e também cada ângulo interno de polígonos regulares ou não. Uma outra parte
é a congruência de triângulos, que também são algumas, às vezes cai alguma questão que envolve isso. E aí a gente lembra que são casos, né, de congruência, para garantir que são os mesmos triângulos. Então a gente tem o caso lado, ângulo, lado, 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 ângulo, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. E aí congruência é isso, é o mesmo triângulo, né? Então dê uma olhada depois com calma, para aí o vídeo e dá uma olhadinha aí nesse resuminho que eu fiz para vocês, tá joia? Então vamos lá pegar uma questão que trabalha esse raciocínio, tá? Então olha o que ele fala, questão 2024 da UERJ, é uma questão que foi cobrado aí, essa parte de congruência. Então olha o que ele fala, os azulejos quadrados, então tudo aqui é azulejo quadrado. Então ele deu um nome aí, que está tudo na figura, estão dispostos aqui, tudo que ele fala no enunciado é o que está na figura. Aí abaixo aqui da figura. As medidas das áreas dos azulejos ABCD, DEF, FHIJ são respectivamente 93, 157 e X. Então, olha só, o ABCD tem área 93. Então, concordam que o lado vai ser raiz de 93? Raiz de 93. Então, esse é o lado desse primeiro quadrado. Vou escrever aqui também, raiz de 93, e aqui, raiz de 93. Beleza. O DEFG é 157. Então, isso aqui é raiz de 157, que é o lado do quadrado. Se a área é 157, o lado é a raiz quadrada dele, né? Então, aqui, raiz de 157 também. Certo? E o último aqui, se o x é a área dele, eu tenho que ele é raiz de x aqui. Certo? Raiz de x. E aí ele está perguntando o lado do azulejo de menor área, que é o x aqui, né? Então, a gente quer esse lado, que é o raiz de x. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, olha só, a gente tem que perceber, olha esses triângulos branquinhos aqui que ficaram. Vamos pensar nesses triângulos. Esse triângulo aqui tem um ângulo de 90. Esse também tem um ângulo de 90. Certo? Esse lado aqui mede raiz de 157. Esse aqui também. Ok? Então vamos pensar. Será que a gente consegue perceber se esses triângulos são os mesmos ou não? Como é que a gente vai fazer isso? Então olha só. Deixa eu desenhar novamente aqui. Só o pedacinho desses triângulos retângulos de branco aí. Então a gente tem esse triângulo, aqui ângulo de 90, e o outro que está aqui, ó. Certo? Aqui ângulo de 90. Esse lado é o mesmo desse. Então, vou colocar dois tracinhos aqui para representar que esse lado é o mesmo. Agora olha só. Vamos tentar mostrar se tem algum ângulo, outro ângulo igual aí. Será que a gente consegue provar? Então vamos supor, esse ângulo aqui é 90, porque ali é um quadrado, né? Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, por soma de ângulo interno, esse aqui é 90, porque já tinha 90 aqui, então sobra outros 90, só que eu tenho que tirar aquele alfa. Certo? Esse ângulo aqui vai ser quanto? Então vamos lá, esse ângulo aqui vai ser 180 graus, tirando aquele 90 graus ali, tirando o 90 menos alfa. Então olha o que vai dar, 180 menos 90, menos 90, menos vira mais, alfa. 180 menos 180, opa, provei que esse ângulo aqui é o próprio alfa. Então, se esse é alfa, esse aqui é 180 menos alfa. Ok? Tudo bem? E esse lado aqui, que é o raiz 157, é nesses dois segmentos.
Então, olha lá, esses dois triângulos vão ser os mesmos. Por quê? É o caso que a gente chama ângulo lado ângulo. Eu tenho um ângulo alfa no triângulo e nesse. Eu tenho, vou colocar de outra cor até agora, ó. Eu tenho um ângulo 90 menos alfa igual, aqui é 90, desculpa, né? 180 não. Coloquei 180 ali, mas é 90. Deixa eu só apagar aqui. Isso aqui, né? Era 180 tirando 90, tirando o alfa. Então, ele é 90 menos alfa. 90 menos alfa, por isso que ele é igual, né? Então, esse ângulo de verdinho que a gente colocou aqui é o mesmo ângulo daqui, ó. E esse lado que eu coloquei dois tracinhos é o mesmo ali, dois tracinhos. Então, ângulo lado ângulo, eles são congruentes. Isso é um caso congruente, são os mesmos triângulos. Ah, então, aqui não é raiz de x? Olha lá no desenho inicial. Esse lado aqui é a raiz de x. Então, se são os mesmos triângulos, nesse outro triângulo, onde que vai estar esse raiz de x? Esse raiz de x está oposto ao alfa. Então, vai ser exatamente aqui, ó, raiz de x. É o que está na frente, né? Na frente do alfa. Ok? Então, olha o que a gente obteve. Esse triângulo aqui, ó, ele vai ter raiz de 93, que é esse lado, raiz de 157 e aqui raiz de x. E aí, para a gente descobrir o x, só aplicar Pitágoras. Então, o quadrado de 157, raiz de 93 ao quadrado também, mais raiz de x ao quadrado. Aqui 157, porque soma a raiz, aqui 93 e aqui x. Passa 93. Passa 93 aí subtraindo, quanto você vai ter? Aqui é x, só um minutinho, peraí. Ele pediu a área, né? Não, aqui tá dando, só conferindo aqui. Não, aqui não é raiz, o x aqui, deixa eu ver, são respectivamente isso. Raiz de x mesmo, tá certo. Isso. Então, aqui é o raiz de x também. Então, raiz de 157, raiz de 93. Esse x, na verdade, da questão, né, na verdade, não é a área, não. Ele colocou errado na questão, tem que ser o lado. Senão a gente não vai ter nem as opções, tá? Então, na verdade, deixa eu só colocar aqui, ele é o lado. Não vai ser raiz de x, não. A questão tinha que ter deixado isso mais explícito, né? Isso aqui ficou parecendo que era área, tanto é que eu peguei aqui, ó. Aqui deveria ter colocado x², tá? Então, a área x² aqui vai ser x. Porque senão não dá nem resposta na questão. Então, aqui não é raiz de x, aqui é x, quer ver? Só para vocês verem. Porque se fosse raiz de x, não teria resposta. Então, aqui é o x mesmo. Então, ali fica x², não raiz de x², essa parte aqui. Então, ó, senão não daria resposta, tá? Aqui deve ter apagado, na hora que eu coloquei a questão, deve ter apagado x² ali. Então, aqui é x², aqui também. Então, x² é igual a 157 menos 93. 157 menos 93. Então, isso aqui dá 64. E a raiz de 64 realmente é 8. Entendido? Então, deve ter apagado ali, na hora que eu coloquei a questão, mas está correto agora, tá? O valor é da letra D, então. Certinho? É uma questão que envolve essa parte de congruência, que os alunos geralmente, né, sentem um pouquinho de dificuldade em perceber isso. É uma questão não muito fácil, realmente, tá? Mas só para a gente relembrar aí esses casos de congruência. Joia? Então, uma questão aí atual, né, cobrada sobre essa parte aí de congruência de triângulos. Certinho? Então, essa primeira parte a gente está trabalhando com vários conceitos de triângulos.
né? Agora a gente continua, né? Semelhança de triângulos, que nada mais é do que uma ampliação ou redução de uma figura, né? E aí, quando a gente amplia uma figura, a gente amplia os lados, ou seja, os segmentos. Então, quando você amplia, você só muda os lados. O formato é o mesmo. Então, o caso de semelhança que a gente sempre procura é ter dois ângulos iguais, porque se tem dois, vai ter três. Então, o formato ficou o mesmo. Então, houve uma ampliação ou redução. Então, vamos para as questões que a gente aplica isso. E aí aparece a questão, uma das mais cobradas, né? Questões de semelhança, que foi também a questão que a gente mexeu lá em área, né? Quando a gente trabalhou função de segundo grau. A gente fez uma área máxima lá numa questão. Então é o mesmo raciocínio. Olha lá a questão. Um fazendeiro possui, dentro de sua área, um terreno triangular disponível. Pretende utilizá-lo para a construção de um lago e deverá ser no formato de um quadrado de lado L. Então, quadrado de lado L, se é quadrado, aqui é 90 graus, né? Beleza. Quadrado de lado L. O triângulo ABC representa o terreno com base medindo 35. Ah, então esse terreno aqui, essa base, está valendo 35. E a altura, 15, a altura do terreno. Então, vou marcar aqui de fora, 15. E aí ele pega o quadrado, está ali dentro, né? Que ele chamou de DE, que é o que está na figura. Sabendo que DE é a parte de AB, está ali na figura, e que os vértices F e G do quadrado pertencem aos lados BC e CA, é o que está na figura também. Calcule o L. Então, na verdade, é isso. Dada a figura, calcule o L. Então, é o que a gente está sempre falando, né? Uma figura dentro de figura deve ser semelhança. Então, vou separar, como ele deu 35 e 15, que é o triângulo grande, eu vou separar ele com algum triângulo que seja parecido com ele, ou seja, parecido no sentido é ampliação ou redução. Se você reduzir esse triângulo, provavelmente deve ser aquele lá de cima, que é o CGF. Vamos tentar ver se é realmente semelhante, provar que é semelhante. Aqui é o CAB. Então, esse ângulo aqui está aqui, é o mesmo. É o que a gente chama de ângulo comum aos dois triângulos. Ele está nos dois triângulos. E da mesma forma que a gente fez naquela questão da área lá, se isso aqui é um quadrado, essas retas aqui são paralelas. Então, eu consigo garantir que esse ângulo aqui é o mesmo daqui. São chamados ângulos correspondentes. Ah, beleza. Agora eu provei, então, que são semelhantes. Dois ângulos iguais é semelhante. Ok? Então, agora, vamos tirar os dados do triângulo pequeno. Esse triângulo tem essa base Lzinho. Só que eu preciso da altura dele. Como que eu acho essa altura? Se a altura grande é 15 e esse lado do quadrado é L, concordam que aqui é 15 menos L? Então, eu tenho que essa altura é 15 menos L. E aí eu posso montar agora a proporção. Então, vou pegar, por exemplo, 15 menos L está para 15, assim como L está para 35. E aí a gente vai multiplicar cruzado. Então vai ficar, vou colocar aqui embaixo, hein? 15L igual a 35 vezes, é uma expressão, tem que pôr parênteses. Então, 15L vai ser 35 vezes 15, 35 vezes 15, 5 vezes 5, 25, 15, 17. 1 vezes 5, 5 vezes 3, 3. Então, isso aqui vai dar 525. Menos 35 vezes L, 35L. Passo 35L para o primeiro membro, vai dar mais 35. 15 mais 35 dá 50. Então, 50L igual 525. E aí, se você dividir 525 por 50, você vai obter 10,5, que é o que está na resposta da letra B. Ok? Então, é uma questão que mexe com essa parte de semelhança, uma das questões mais cobradas nas provas, tá? Então, fica ligado aí, que
que essa questão pode aparecer no PISM novamente. Ele aparece muito, já apareceu várias vezes, né? Então, ficar sempre ligado, principalmente que pode relacionar como a gente fez naquela primeira questão, né? Com área máxima, que a gente teve que mexer ainda com a função do segundo grau, ok? Então, por mais que não caia exatamente essa questão, ela pode ser usada nas questões de função, tá? Então, próxima questão aí. Questão de 2026, aí, ó, questão fresquinha, o R. Observe na figura o retângulo. Então, tem aí o retângulo. Então, vou colocar aqui, ângulo reto, aqui. Aí ele deu ali que a medida é 3, então aqui é 3, a medida aqui é 8, então lá em cima é 8. Opa, se já tem 5 lá em cima, aqui também tem que ser 3, certo? Então, vamos lá continuar. Então, ó, PQ é 8, é o que está no desenho. PS é 3, é o que está no desenho. O ponto T é a interseção, que é o ponto comum, beleza, é o que está na figura. TS é 5, estava lá também. Aí eu concluí que esse TR é 3. E aí ele pergunta, o ponto U, que define o triângulo RUT, pertence à reta. Então, tudo está na figura. E ele quer a área desse triângulo colorido. Para eu calcular essa área, eu tenho que achar esse x aqui, né? Porque é base vezes altura sobre 2, a área. Base vezes altura sobre 2. Então, eu tenho que achar esse x. E aí, como é que eu faço para achar esse x? Então, novamente, tem uma figura dentro de outra figura, ou uma figura encostando, né? Unindo com outra figura, deve ser semelhança. E como eu quero achar esse triângulo aqui, né? Eu quero o x dele, que é o URT, eu vou pensar num triângulo que seja parecido com ele. Então, eu vou tentar. Será que é esse triângulo STP? Vamos ver, porque além disso eu ainda tenho as medidas dele, né? 3 e 5. Se for semelhante, eu vou conseguir fazer. Vamos provar se é semelhante. Percebam, esse ângulo é oposto pelo vértice a esse. Então, esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo é de 90. Esse é de 90, então realmente, semelhante. Então, eu vou montar a proporcionalidade. Quem está na frente do azul sobre quem está na frente do ângulo azul. Agora, o outro lado, que é quem está entre os dois ângulos marcados, quem está entre os dois ângulos ali marcados, que é o 5. Então, nosso x vai ser 3 vezes 3, 9 quintos. Esse é o x, só que ele pediu a nossa área. Então, eu volto ali. Área, 3 vezes o x, 9 quintos, dividido por 2. Então, essa área vai ser 3 vezes 9, 27 quintos, sobre 2, que é 2 sobre 1. Vamos multiplicar invertido. 27 quintos vezes 1 meio. E isso dá 27 sobre 10. Que é exatamente a nossa letra A, ok? No caso aí, centímetros quadrados, né, que é a unidade da área que ele nos forneceu ali, porque as medidas estão em centímetros, certinho? Então, uma questão aí de semelhança, sempre essa ideia, figura dentro de figura, ou, né, junto uma figura com outra, deve ser semelhança. Ah, e se não for semelhança? Pode ser que seja trigonometria, relação métrica, outros assuntos que a gente ainda vai rever aqui já, ok? E aí, relações métricas, é o próximo ponto aí que a gente vai rever. Então tá aí, dá uma olhadinha nas relações métricas, para o vídeo aí, confere as relações, as fórmulas que envolvem aí os lados no triângulo retângulo, né? Então, você tem ali os catetos, a altura relativa à hipotenusa, você tem as projeções, e é em cima disso que a gente vai fazer, então, questão sobre isso. Então, olha lá, questão do PISM 2021, que ele fala o seguinte, no triângulo retângulo ABC, então vou desenhar aqui um triângulo retângulo, no triângulo ABC, vamos pôr um ângulo reto aqui, a hipotenusa é BC. Se a hipotenusa é BC, aqui é o ponto A. E ela está medindo 10. O cateto AC mede 8.
o AB mede 6. Beleza. Poderia ter feito, nem ter dado esse 6 e a gente calcular por Pitágoras, mas beleza. E aí ele pede aqui, calcule a altura AH, relativa ao lado da hipotenusa, né? A altura, forma 90 graus. Então, isso aqui que é a altura do triângulo. E aí a gente vai usar as relações métricas. E aí você vai perceber quais daquelas relações eu consigo usar. Então, é a fórmula, né? Que a gente tem hipotenusa vezes altura é igual cateto vezes cateto, que é o que a gente tem. Hipotenusa 10 vezes altura, cateto 6, cateto 8. 6 vezes 8, 48. Esse 10 passa dividindo, 4,8. É a nossa letra A. Ok? Então, relações métricas são essas fórmulas que a gente envolve, que a gente trabalha no triângulo retângulo. Cuidado, tem que verificar se o triângulo é retângulo para aplicar essas fórmulas. Muito cuidado com isso. Se ele não te der o ângulo de 90, a gente não pode usar essas fórmulas, porque ele não está garantindo que é um triângulo retângulo. Ok? Vamos lá nessa próxima questão também. Ele fala, considere um triângulo retângulo, então, novamente, triângulo retângulo, ABC, retângulo em A. Então, aqui é A. Vamos chamar aqui de B, aqui de C. Sendo H o pé da altura, o que é isso? Pé da altura relativa à hipotenusa. A altura, ela sai de um vértice e vai para o lado oposto, formando 90 graus. O pé da altura é o ponto aqui onde chega. Então, sendo H, ele só denominou esse ponto, o pé da altura, e sabendo que, aí ele vai dar as medidas agora. AH é 6, BH é 2, e aí ele quer o produto do comprimento dos catetos. Ele quer B e C aqui, ele quer BVC, produto dos catetos aí, ok? Como é que a gente vai fazer isso então? Vamos lá. Vou usar as fórmulas também. Então, a gente tem 2, que é a projeção, 6 é a altura, ele pede o cateto, certo? Se a gente fizer Pitágoras, a gente já descobre o Bzinho, correto? Então, vamos pegar aqui, ó, o Bzinho ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Cateto quadrado mais o outro cateto quadrado. Então, esse B quadrado é 36 mais 4, que dá 40. Então, vai tirar raiz de 40. Certo? Vou deixar a raiz por enquanto, depois, se precisar, a gente faz raiz de 40. Então, esse B, vou até anotar aqui, raiz de 40. Ok? Agora, vamos pensar alguma coisa para a gente envolver o C ali, certo? Então, ó, lembrando, vou até relembrar as fórmulas aqui com vocês, hein? Vamos lá, para visualizar melhor. BCA, altura, projeções. Então, a gente tem Pitágoras, a gente tem altura ao quadrado igual ao produto das projeções, a gente tem hipotenusa vezes altura, cateto vezes cateto, e também temos que o cateto quadrado vai ser a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, essas são as fórmulas, são as relações métricas, né, em triângulo retângulo. Então, Pitágoras ali a gente descobriu o B. Vamos ver se a gente consegue usar altura ao quadrado igual ao produto das projeções. Vamos ver. Aqui eu vou chamar de N. Então, eu consigo achar esse N. Vamos fazer, ó, altura ao quadrado, produto das projeções. Estou usando isso aqui. Então, 36 igual a 2N. Opa, descobri que 36 por 2 dá 18, né? Então, descobri que esse lado aqui mede 18. Consequentemente, quanto vai medir minha hipotenusa? A hipotenusa é 2 mais 18. 20. Então, a gente tem a hipotenusa 20. E aí, acabou. Você pode aplicar várias, para achar o C, dá para fazer Pitágoras, dá para fazer várias coisas aí.
Então vamos pegar aqui, por exemplo, no C. Aqui é C, aqui é 18 e aqui é 6. Então a gente consegue fazer para o Teorema de Pitágoras isso aqui, tá? Vou apagar essas fórmulas aqui só para dar o espaço para a gente acabar a questão. Mas coloquei ali para a gente relembrar isso aí. Então olha lá, C quadrado igual a 6 quadrado mais 18 quadrado. Então isso aqui vai dar 36 mais 18 vezes 18, certo? Vamos lá fazer. 8 vezes 8, 64. 8, 1. Então isso aqui vai dar 324. 324 mais 36 vai dar 360. Fazendo a raiz de 360, vou tirar o negativo, né? Porque é figura. Então vai dar raiz de 360 e vou pegar só o valor positivo. Ok? E aí, o que a questão pediu? A questão solicitou o quê? B vezes C. Então, acabou. Eu tenho B e tenho C, é só multiplicar. O B é raiz de 40, o C, 360 raiz. E aí, lembra que dois radicais multiplicados, a gente pode escrever um só. 40 vezes 360. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou separar 4 vezes 10, 36 vezes 10. Para quê? Só para escrever raiz de 4, 10 vezes 10 é 100 e 36, porque eu consigo extrair a raiz fácil agora. Raiz de 4 é 2, de 100 é 10, de 36 é 6. 2 vezes 6, 12, vezes 10, 120. É o que tem na letra C. Então, o produto desses lados é 120. Por que ele coloca centímetro quadrado ali? Porque cada lado mede centímetro. Na hora que você multiplicar centímetro, fica centímetro quadrado. Então, o produto desses comprimentos é esse 120, ok? Então, essa parte aí que envolve relações métricas é importante e está sempre caindo aí, né, essas formulazinhas em questões do PISME e várias questões a gente acaba utilizando isso aí para resolver até outras coisas, né? Beleza? Vamos lá? Ver se tem mais uma questão dessa parte, mais uma questãozinha dessa parte. Então, olha lá. O que ele dá para a gente nessa questão? Um hotel mexicano oferece aos visitantes uma estadia diferente da comum, respeitando os preceitos de construções ecológicas. As acomodações do tubo hotel são instaladas em tubos de concreto reciclados provenientes de bueiros de esgotos industriais. O hotel situa-se aproximadamente 45 minutos ao sul da cidade do México, no lugar lá. Beleza. Considerando os tubos dos quartos, tem um diâmetro de 2 metros, que ele dá na figura aqui embaixo. Ele quer saber o quê? Qual a altura de cada conjunto de quartos? Qual a altura de cada conjunto de quartos do hotel? Ou seja, ele quer a altura total. Olha aqui, ó. Ele até colocou aqui. Ele quer essa altura. Vamos lá, vamos olhar essa questão. Essa altura, percebam aqui, isso aqui é raio, aqui até aqui é raio. Só que aqui embaixo não é raio mais raio, hein? Cuidado com isso. Eu vou ter que descobrir essa distância aqui, que eu vou chamar de x, que é essa distância aqui, ó. Ela é um pouquinho menos que 2 raios, tá percebendo? Se eu trouxer aqui para a esquerda lá, não é o raio, hein? Então, muito cuidado com isso. Então, eu tenho que achar esse xzinho ali. Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos pensar aqui. Esse raio, se o diâmetro é 2, o raio é 1. Todos os raios aí são iguais. Vou marcar só esse raio aqui. Então, ó, esse raio aqui é 1. Agora, olha só o que eu vou fazer. A gente pode pegar aí. Deixa eu tirar esse x aqui. Vou fazer um outro raciocínio. Eu vou trazer até aqui, ó. Eu vou descobrir esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de x agora. Por quê? Porque aquele pedacinho para baixo ali, aqui agora sim, vai ser raio 1 também, que é igual aqui, ó. Né? Então, esse pedacinho de baixo vai ser 1. Então, vou descobrir esse x, depois eu somo ali. E aí, olha só. Vou fechar aqui esse triângulo retângulo, ó.
Por quê? Eu tenho esse raio que é 1, aqui é 1, aqui também é 1, que é raio. Ah, então eu obtive, olha o triângulo que eu obtive. 2, 1, e aqui x mais 1, certo? Que eu posso até, para facilitar, vou chamar de isso tudo aqui de y. Só para facilitar, olha só, y, porque aí eu não preciso desenvolver x mais 1 quadrado na hora que eu for fazer Pitágoras. Então eu vou desenvolver aqui como se fosse um y, que é aquela 1 mais aquele pedaço. Então, Pitágoras, 2 quadrado, y quadrado, 1 quadrado. Então, vai dar 3, né? Y quadrado dá 3, raiz de 3. Mais ou menos, tiro negativo, raiz de 3. Então, ali é a raiz de 3, o y. Só que a altura é tudo, cuidado, hein? Aquela altura ali vai ser esse y, mais esse pedaço aqui de cima, que é 1, mais esse pedaço de baixo aqui, que também é 1, que é o raio ali nessa circunferência da direita. Então, quem é o nosso H? Raiz de 3, que é o y que a gente descobriu, mais 1, mais 1, mais 2. Isso é o que está exatamente na nossa letra C, ok? Então, uma questão que está envolvendo Pitágoras, mas é uma questão um pouquinho, o pessoal acha um pouquinho complicado, porque tem que visualizar o triângulo aí nessas circunferências, tá certo? Mas é uma questão aí que envolve apenas o teorema de Pitágoras e a visualização aí, né, desses círculos aí com os respectivos distâncias e raios, ok? E aí a gente parte para a parte de trigonometria, né, seno, cosseno, tangente, que é um assunto também recorrente nas provas. Vamos lá para as questões. Dá uma paradinha aí depois e analisa aí o resuminho para vocês lembrarem, ok? Aproveitem aí também, se inscreva no canal, né? Descomplica aí, Kelmer, no YouTube. E esses vídeos são em parceria com o Colégio Academia, daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, dá uma força aí, se inscreva no canal, que a gente vai ficar postando vários vídeos aí direto, né, para ajudar vocês nos estudos. Então, vamos lá na questão 2025 da UERJ. Então, olha só, considere o triângulo retângulo ABC, que está aqui na figura. E aí ele pergunta a razão, a divisão de AC, vamos chamar aqui então de X, por DC, vou chamar aqui de Y. Então ele está querendo X sobre Y. É isso que ele quer que a gente faça. Então vamos olhar a questão, o que ele vai falar aqui para a gente. Sabe-se que BC é perpendicular a C, ele deu ali 90 graus. Opa, AD é bissetriz do ângulo CAB. Se é bissetriz, esse ângulo é igual a esse, ok? O ângulo ABC é 30, é o que está aqui, 30. E BD mede 20, está ali, 20. Tudo bem? Vamos pensar no ângulo A todo. Quanto que vale esse ângulo A? Por soma de ângulo interno, esse ângulo A, mais o 30. Olha o triângulo grande, hein? Mais 90. Isso tem que dar 180. Então, esse ângulo A, 180 menos 120, tem que ser 60. Mas se esse ângulo é 60, eu tenho, por bissetriz, que esse ângulo é metade, esse ângulo é metade. Então, nesse momento, o que a gente mostrou? Que esse triângulo tem dois ângulos iguais, o triângulo ABD. Então, ele é um triângulo isósceles. E se ele é um triângulo isósceles, os lados opostos a esse 30 graus têm que ser os mesmos. Então, se esse lado que está na frente aqui é 20, esse que está na frente do 30 graus aqui também tem que ser 20. Então, deixa eu só apagar aqui para a gente... Então, ó, aquele ângulo ali, ele mede... O ângulo não, desculpa. Esse lado aqui mede 20 centímetros também. Ok? Até aqui? E aí ele pediu a divisão de x por y. Então vamos pegar nesse triângulo, vamos ver se a gente consegue mexer nesse triângulo aqui, que é o ADC.
30 graus, x, y e 20. Então, toda vez que a gente tiver num triângulo retângulo, ângulo e lado, deve ser trigonometria, né? Então, vou aplicar aqui. Se eu tenho hipotenusa, vamos fazer, por exemplo, seno, cosseno, né? Então, vamos lá. O que é o seno de 30? Cateto oposto y sobre hipotenusa 20. E o x ali, eu vou ter que fazer, por exemplo, cosseno. O cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí eu vou achar o xy e a gente divide depois, ok? Seno de 30, lá na tabela lá, que vocês conhecem, é meio, passa multiplicando 20, 20 sobre 2 dá 10. Então a gente já descobriu esse y, 10. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, passo 20 multiplicando, 20 raiz de 3 sobre 2, 10 raiz de 3. E aí ele pediu x dividido por y. Então, x dividido por y é 10 raiz de 3 dividido por 10. Isso dá raiz de 3, que é exatamente o que a gente tem aí na letra A. Ok? Então, uma questãozinha envolvendo seno, cosseno, tangente, né? No caso aí seno e cosseno, que é a parte de trigonometria. Ok? Então, importante, aí percebam que é uma questão que foi cobrada em 2025, e sempre está aparecendo, né, essas questões em provas, mexendo aí com as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Ok? Próxima questão. Olha lá. Questão do PISM 2020, que diz o seguinte. Ele dá essa figura aí. Na figura abaixo, ponto A. Ele é comum dos triângulos retângulos ABC, ACD e ADE. Então ele mostrou tudo isso na figura. E ele quer o comprimento EC. Então onde está esse comprimento EC? É isso tudo aqui. Então eu vou chamar isso aqui, por exemplo, vou pegar esse pedaço, chamar de x, esse aqui de y. Desse triângulo aqui, eu já consigo achar o y. Cateto oposto do 30 e o raiz de 3 é o cateto adjacente. Então, eu posso já usar aqui tangente. Então, a tangente de 30 vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 na tabela. E aqui, y sobre raiz de 3. Passo raiz de 3 multiplicando, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3, isso é igual a y. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. 3 sobre 3 é 1. Então, a gente já descobriu esse y ali. Então, falta descobrir só o x, né? Então, vamos olhar aqui o seguinte. Esse triângulo, se esse ângulo é 30, esse ângulo aqui é 60, né? Lá no triângulo lá em cima, se esse ângulo ali é 60, esse ângulo aqui é 30. Concorda? Agora, outra ideia. Aqui ele deu que é 45 graus. Então, esse ângulo aqui, por soma de ângulo interno, também dá 45 graus. Opa, triângulo isósceles. Se ele é isósceles, aqui mede y. Certo? E aí, olha que interessante, né? O triângulo DEA e esse triângulo ABC, olha lá, eles têm o lado y é o mesmo, certo? E eles têm o ângulo de 90 e de 30. Então, olha só o que ele tem. Você tem aqui, ó. Vou desenhar aqui. Então, você tem 30 graus aqui, aqui y, aqui raiz de 3. E lá naquele outro triângulo, vou desenhar ele aqui assim, ó. Você tem esse ângulo aqui, o 30. Aí o y, a gente acabou mostrando que é isso aqui. Certo? O x é aqui. Então, olha o que acontece. Se a gente tem esses triângulos, com esse ângulo de 30, esse ângulo de 90 e esse lado y, isso garante congruência de triângulos, que é o caso
olha só, eu tenho o lado, eu tenho o ângulo que está junto a ele, que é o chamado ângulo adjacente, e eu tenho o ângulo oposto a ele. Então, isso garante congruência, que é o lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Ué, então, esse x, ele tem que ser o lado entre 30 e 90 graus. O lado entre 30 e 90 é o raiz de 3 aqui. Então, nesse momento, eu concluo que o x é raiz de 3. E aí, a questão finaliza, né? Por quê? Ele pediu x mais y. Então, x mais y, x é raiz de 3 e o y é 1. Isso é o que está na letra C. Então, é a questãozinha também envolvendo essa parte, mas, como eu disse, ela envolveu congruência de triângulos, que é importante a gente sempre dar uma lembrada, tá? Toda vez que a gente está mexendo com triângulo, a gente pensa em se for triângulo, retângulo e ângulo, né? Além de trigonometria, você pode, porque são triângulos, usar semelhança ou também congruência nessas questões. Então, sempre que você tiver, pode ser que você use, né? Esse tipo de questão pode ser que você use a congruência e semelhança também, ok? Vamos lá para essa questão também. Eu vou ler aqui e aí depois a gente passa para a área de figuras, né? Para finalizar a nossa aula aí de revisão para o PISM 1. Então, ó, um show é realizado em um terreno plano, onde estão localizados um palco e uma torre de 5 metros de altura. Durante a realização do show, um drone é acionado no ponto mais alto da torre, aproximando-se do palco. Ele segue em trajetória retilínea ascendente. Então, ó, o drone, ele vai subir aqui, né, ascendente, que forma 30 graus com o solo, que é onde a torre ali, que é paralela ao solo, né? Após percorrer 30 raiz de 3, então suponha, o drone percorre 30 raiz de 3. Suponha que então ele percorreu e parou aqui, ó, por exemplo. Então ali é 30 raiz de 3. Ele atinge o ponto mais alto deste trajeto, exatamente acima do ponto médio entre a base da torre e o palco. Então, olha só, vamos traçar aqui. Isso aqui é a altura, né? Então, ele fala que, de novo, ó, após percorrer 30 raiz de 3, o drone atinge o ponto mais alto. Suponha que esse ponto mais alto seja aqui, exatamente acima do ponto médio. Então, ele falou que isso aqui é o ponto médio, acima do ponto médio, entre a base da torre e a base do palco. Claro que aqui é um esboço, não ficou no meio, mas eu vou chamar então esse pedaço de x e esse aqui também é x, ok? Deixa eu continuar prolongando isso aqui. Vou parar aqui. Então aqui também é como se fosse o x, aqui também é como se fosse o x, né? Beleza. Aí ele fala lá, a torre tem 5 metros, então aqui é 5, então aqui também é 5, aqui também é 5, ok? Ele fala isso lá em cima. Então, ó, repassando tudo, hein? O drone, ele percorre 30 raiz de 3, chegou no ponto mais alto, aí a gente vê que o ponto médio entre a torre e o palco é esse local, então aqui é x e x, e aí ele pede, né, ele dá a figura aí, então o drone atinge o ponto mais alto exatamente acima do ponto médio, beleza. Letra A, qual a distância entre a base da torre e do palco? Ou seja, é o 2x aqui, né, de baixo. E para eu descobrir esse 2x, eu tenho que descobrir o x nesse triângulo retângulo, por exemplo. Então, aqui é uma aplicação de seno, cosseno ou tangente. Ele deu o cateto adjacente, então eu vou usar cosseno de 30, vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, a expressão fica assim. Se você passar o 30 raiz de 3 multiplicando, então vai ficar raiz de 3 vezes 30 raiz de 3 sobre 2 é igual a x. Então, esse x, vamos lá, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 vezes 30, 90. 90 por 2, 45. Então, se o x mede 45, essa letra A, ele está pedindo é o 2x, então isso vai dar
45 graus não, 45 de distância, né? Deixa eu tirar esse grau daqui. 45 metros, né? Que é a unidade que a questão está trabalhando ali. Então, isso aqui é 45 metros, logo, a letra A aí, 90 metros. Ok? Agora, na letra B, o que ele pede? Vou fazer a letra B aqui. Ó, letra B. Aqui, a altura do solo, o drone se encontra após percorrer 30 raios de 3 metros. Então, olha só. Ele está nesse ponto. Então, ele vai... Qual a altura desse ponto? É isso que ele está perguntando. Então, eu vou chamar esse pedaço de Y. E aqui é 5. Então, vai ser Y mais 5. Então, eu vou achar o Y agora. Então, eu vou usar, por exemplo, o seno. O seno de 30, cateto oposto Y, sobre hipotenusa 30 raios de 3. O seno é meio, né? Passa esse 30 multiplicando, 30 raios de 3. Então, esse nosso Y vai ser 15, simplificando 30 por 2, 15 raios de 3. Só que a questão pediu o quê? A altura do solo. Então, é o Y mais 5. Então, vai ser esse valor mais 5, isso aqui em centímetro. E aí ele pediu para usar 1,7. Você usa 1,7, faz a conta. E aí, ao fazer essa conta, faz com calma aí, vai dar 30,5 centímetros. Centímetros não, metros, desculpa. Está tudo em metro. Aqui é metro e aqui então também é metro. Ok? Então, 30,5. Essa foi a questão aberta de 2023. É uma questão mais interpretativa, entender o desenho, porque a resolução em si ela é simples, né? Usar seno e cosseno com valores até razoáveis aí, sem muita conta. Então, a questão cobrou aqui mais a interpretação, né? A percepção desses valores nessas figuras, nessa figura, né? Beleza? E aí a gente parte para as questões agora que envolvem a área de figura plana. Beleza? E aí vai lá, se inscreve no canal, hein? Descomplica aí, Kelmer, no YouTube. Depois dá uma forcinha lá e posteriormente, quem se inscrever, eu vou passar esse material, esses slides aí para vocês, tá? Então escreve lá que eu vou nos vídeos, eu vou colocar na descrição aí do vídeo um link para vocês pegarem esse material aí desses slides, ok?